Oi gente, tudo bem? Eu vim trazer mais um vídeo da série de processo e hoje eu vim trazer a história de uma pessoa que passou por um processo. Essa história é a história de Paulo, que fala lá em Atos, e a descrição certinha da conversão de Paulo fica em Atos 9 e eu não quero me aprofundar muito, eu quero falar mais, então fica lá. Mas basicamente Paulo era uma pessoa, na verdade era Saulo, e ele perseguia cristãos, ele perseguia a igreja de Cristo, até que um dia ele está caminhando e ele vê um anjo e ele ouve uma voz falando: Paulo, por que você faz isso com os meus filhos, com os meus seguidores, né? E também ele vê uma forte luz e ele acaba ficando cego por 3 dias. E ele estava com outros soldados que estavam junto com ele. Os soldados ouviram também a voz de Jesus, mas não conseguiam ver Jesus e por isso eles não ficaram cegos, e por isso que Paulo ficou. Então Paulo ficou 3 dias cego, ficou 3 dias sem ver nada e sem comer. E aí Deus levantou Ananias, né? Acho que esse é o nome dele, Ananias, para ir até Paulo e falar com ele uma mensagem de Deus, da parte de Deus, Jesus. Aí Ananias vai até Paulo, e aí ele fala que na verdade Deus fala com Ananias para ir atrás de Paulo, porque ele tinha grandes coisas na vida de Paulo. Olha como ele já tinha planos para ele antes de Paulo ser um apóstolo, um discípulo. E aí ele fala: Ananias, eu vou levantar este cara, eu tenho uma obra na vida dele e ele vai pregar para os não-judeus, assim como Paulo era um não-judeu. E aí Ananias vai atrás dele e fala: olha, o Senhor me enviou aqui para falar isso. E aí as escamas caem dos olhos de Paulo e ele volta a enxergar. Isso é maravilhoso. Já começa aí o processo de conversão dele. Desde que as escamas caem e Paulo começa a enxergar, e ele fica maravilhado e ao mesmo tempo assustado com o que tinha acontecido, né? Porque ele nunca tinha passado por nenhuma experiência assim, porque ele abominava esses tipos de acontecimento. Ele não acreditava que o Espírito Santo era capaz de fazer isso com ele, que Jesus desceria assim na frente dele e falaria: olha, Paulo, eu estou muito chateado com o que você está fazendo com o meu povo. E Paulo nunca tinha enfrentado nada disso, e a partir daí ele começa uma caminhada com Jesus. E tipo assim, um dia depois ele já tava andando com os seguidores de Jesus, com os discípulos, e ele já estava pregando: Jesus é o Filho de Deus. Eu vou colocar aqui, né, porque eu acho isso muito impactante. Alguém que era perseguidor de discípulos, apóstolos, mandava matar, mandava perseguir, fazer o que fosse para acabar com a palavra de Deus. E ele, em 3 dias, 4 dias, começou a pregar a palavra de Deus. Ele começou a levar as boas novas às sinagogas, e começa aí também a nova história de Paulo com Jesus. E aí Paulo começa a andar por toda Jerusalém e pregar o evangelho como nunca antes. Ficou super forte. Ele ficou conhecido também pelos apóstolos, pelos seguidores de Jesus, e logo aquela identidade ruim que ele tinha foi se desmanchando, até as pessoas começarem a confiar. Mas diz lá em Atos 9 que ele começou a pregar como nunca antes. Ele pregou muito forte, muito bem, porque ele estava começando a viver o evangelho, então ele estava pregando o que ele vivia, e eu tenho certeza que ele impactou muitas pessoas em Jerusalém, e ele fez muitos e muitos discípulos. E agora eu queria pular um pouco agora dessa história, né, de Paulo pregar, se converter, para falar sobre os processos que Paulo passou, desde que ele ficou cego quando viu Jesus, e aí depois ele ficou os 3 dias sem comer, fazem totalmente parte do processo. E também quando Ananias foi até ele, e aí ele se converteu, começou a pregar o evangelho. São todos processos que ele foi passando na vida dele, através do que Jesus instruiu ele. Paulo foi perseguido, Paulo quase foi morto, Paulo foi encarcerado e foi julgado na frente de multidões, ele foi apedrejado, aconteceram muitas coisas ruins com ele.
por causa da pessoa que ele foi. Acabou que foi uma consequência, né? Mas como Deus tinha uma obra tão grande, tão bonita na vida dele, nada aconteceu com ele. Nada. Todas as coisas que eu falei agora aconteceram de verdade com ele, mas ele sobreviveu. Ele pregou as boas novas de uma forma que a galera achava que ele era o próprio Deus. A galera achava que, tipo, o Paulo era o próprio Jesus, o Messias. A galera realmente confundia ele quando ele ia nas cidades. E ele se negava totalmente. Gente, eu não sou Jesus, eu não mereço que vocês me reconheçam assim. E é muito bonito ver isso, porque ele poderia se vangloriar de todos os milagres que ele fazia, de todas as almas que ele conquistava, mas ele foi consciente e ele colocou o foco dele em Jesus, e ele não se vangloriou de quem ele estava se tornando e de quem ele foi. E com base nessa história, nesse processo de Paulo, eu queria falar pra você, não pare seu processo, não pare no meio dele porque você tá com medo do que as pessoas vão fazer com você, do que as pessoas vão falar de você. Você vai ser comentado sim, e dê graças a Deus por isso, porque você carrega algo muito grande e muito bonito na sua vida, que é Jesus, que é o Espírito Santo que habita em você. Então não desista, não tenha medo, passe por todos os processos, passe pelo cárcere, passe pelo julgamento, mas o único que pode te julgar, o único que sabe a verdade sobre você, sabe a sua verdadeira identidade, é Jesus. Então não tem por que você ficar com medo ou com vergonha porque pessoas falam pra você que você não é capaz. Você acha que você não é capaz? Deus te capacitou, talvez porque você esteja assistindo esse vídeo hoje. A partir desse vídeo você vai se sentir mais capacitado pra enfrentar os seus processos sem dificuldade, sem medo de ser quem você é. Não tenha vergonha de falar sobre Jesus pros seus amigos, sabe? Passe pra eles o seu processo. Conte pra ele o processo de sua conversão, o processo de conhecer Jesus, de apresentar Jesus pra sua família. Encoraje ele com o seu processo. Então não tenha vergonha do seu processo. Não esconda quem você é. E não se esconda de Deus, é o principal. Não se esconda de Deus no seu processo. Passe com ele o processo. O processo talvez dele ficar em silêncio, mas fique em oração. Talvez ele não vai te responder, ele não vai fazer o que você quer, faz parte do processo para você entender sua maturidade em Cristo também. E encoraje outras pessoas com o seu processo. Uma coisa que eu já passei muito é vergonha, não vergonha por sentir Jesus, mas uma insegurança por seguir Jesus, onde eu tinha medo do que as pessoas iam falar, se os meus amigos iam se afastar de mim, porque eu estava passando pelo meu processo de conversão, porque eu começava a falar de Jesus e porque eu estava vendo Jesus e isso incomodava alguns deles e eu ficava com uma insegurança se eu estava fazendo a coisa certa, mas eu tenho certeza que eu tô fazendo a coisa certa porque eu já tô aqui falando disso. Então não tenha vergonha, não tenha medo e encoraje, se impulsione a viver o seu processo, não pule as etapas do seu processo também, sabe? Sofra o que você tem que sofrer, mas vai ser tudo pra glória de Deus e vai ser tudo pro seu amadurecimento. Eu tenho certeza que a partir dessas coisas que Paulo passou, ele conseguiu ficar muito mais forte, ele conseguiu ser uma pessoa muito melhor, ele criou uma intimidade com Cristo que é sobrenatural, é lindo de ver o que Paulo fazia e como Deus encorajava ele para pregar para as nações, porque ele passou pelo processo. Então, passe pelo processo, não tenha vergonha, não tenha medo e confie em Deus, porque só Ele pode te ajudar nessas decisões, nessas horas tão difíceis. É isso que eu queria falar, espero que você possa ter entendido a minha linha de raciocínio e que você seja impactado e que você possa espalhar mais e mais a história de Paulo, porque é uma história linda. Atos com certeza o meu livro preferido da Bíblia e é um livro muito bom de ousadia e que você vai aprender muito igual eu. Então, se você também quiser, leia Atos, se encoraje e viva a verdadeira vida com Cristo. Viva seus processos e se encoraje, se impulsione a viver os seus processos sem medo do que as pessoas vão achar de você. É isso, um beijo, tchau.